CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. 9h12, estamos de volta com o CBN Campo Grande desta terça-feira, dia 3 de novembro, abrindo espaço agora para falar sobre educação, pesquisa, conhecimento, ciência, tudo atrelado, né? Neste momento a gente está acompanhando aí milhares de pesquisadores no mundo todo se debruçando sobre incontáveis situações de pesquisa para tentar encontrar, por exemplo, a vacina contra a Covid. É claro que a Covid ganhou destaque, mas as pesquisas não param. Outros medicamentos também estão sendo pesquisados. Isso a todo momento, no mundo todo. E você sabe quais são os caminhos para se criar um novo medicamento? Qual o trabalho de pesquisa e ciência que existe em cima disso para que o que inicialmente uma iniciativa de laboratório se transforme em algo que vá refletir para a sociedade? Esse é o tema do nosso assunto hoje, com a coordenadora do programa de mestrado e doutorado em biotecnologia da UCDB, a Suzana Moreno, que está aqui com a gente. Suzana, primeiramente, bom dia, seja bem-vinda à CBN. Bom dia a todos, bom dia ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão atual e tão interessante para todos. Quando eu falo de biotecnologia, se fosse para resumir, o que eu posso entender? Biotecnologia, de uma forma muito simples, significa transformar bactérias, produtos advindos de animais, de plantas, em outros produtos e processos que tenham algum interesse para a sociedade, como, por exemplo, um medicamento, um novo tipo de alimento, um novo cosmético, biocombustíveis. Isso é biotecnologia. Falando hoje, né, a senhora coordena aí o programa de mestrado e doutorado de uma universidade, que é a UCDB. E aí tem pesquisas que as universidades também fazem para poder colaborar com todo esse processo de descobertas. Como funciona essa engrenagem da pesquisa? Porque a gente percebe mundo afora, olha, universidade tal criou tal produto, ou descobriu, a universidade X criou tal produto, medicamento. Como que está sendo esse avanço nos últimos anos? Muito interessante você colocar dessa forma, porque o que muitas pessoas não sabem é que praticamente todo conhecimento, toda pesquisa que é gerada no mundo, ela vem da universidade, ela vem inclusive das universidades que estão ao nosso redor, aqui na UCDB e demais universidades. Então, na UCDB, no nosso programa, nós temos algumas linhas de trabalho que são interessantes, que é a biotecnologia aplicada à agroindústria e à saúde humana e saúde animal, onde o nosso foco é obter produtos da biodiversidade que sejam aplicáveis a essa área, como, por exemplo, a ideia dos medicamentos. Essa história dos medicamentos, ela é extremamente longa. Entre descoberta de uma molécula que tem um potencial para se tornar um medicamento e ela conseguir ir para a prateleira, nós estamos falando de 10, 12 a 15 anos. E sendo também um processo muito oneroso, muito caro. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas e o medicamento, não vai sair rápido? Existem fases entre você descobrir a molécula, fazer os testes iniciais e até serem aprovados para uso humano com comprovação de eficácia e segurança. E o interessante é que a cada 10 mil moléculas que nós testamos, essa é a média mundial, não é só a média brasileira. A média é, a cada 10 mil moléculas testadas, uma terá o potencial de se tornar um medicamento. Nossa, então de 10 mil, uma pode se tornar um medicamento. Não é garantia também. Não é garantia. É por isso que há tanta pesquisa e leva-se tanto tempo para se comprovar isso. Exatamente. Nós precisamos trabalhar com rapidez, escala, porque para testar o maior número possível de moléculas. E lógico, nós estamos tentando sempre encontrar formas de tornar esse processo mais eficiente. Aí nós trabalhamos, por exemplo, conhecimentos tradicionais, aquela cultura
do homem do campo, das comunidades tradicionais. Às vezes, esse tipo de informação acaba acelerando esse processo, que aquele conhecimento que já existe, mas que ainda não é comprovado cientificamente, pode servir como bússola, um importante norte para a gente, de repente, pegar a trilha e conseguirmos validar um princípio ativo novo. E nós temos trabalhado fortemente com isso na UCDB, temos patentes de novos compostos que estão nessa fase, trilhando esse caminho para se tornarem novos medicamentos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar no ar, falando sobre biotecnologia, né, que é uma área do conhecimento até recente. Sim. Falando do ponto de vista de pesquisa científica, biotecnologia. E quando a gente fala de produtos, né, produtos da natureza, que a biotecnologia pode usar para descobrir novos elementos, nesses 20 anos, aí eu falo da tecnologia, equipamento, máquina, houve uma evolução que ajuda o pesquisador a ser mais célere, mais rápido nas descobertas. Por exemplo, a gente está acompanhando toda essa expectativa. Vou citar o exemplo aqui da vacina contra a Covid. E pelo menos parece, né? Não sei se isso é real, que as pesquisas estão andando de forma muito mais rápida, não só por conta da necessidade, mas por conta também da evolução dos equipamentos, dos cientistas debruçados em cima, acelerando um processo que normalmente é mais lento. Exatamente. O avanço da pesquisa, ele não se dá só pela sua descoberta, mas o desenvolvimento de bases. Equipamentos, hoje nós trabalhamos com testes robotizados, que nos dá a capacidade de testar um número muito maior de substâncias, equipamentos muito mais sensíveis. Então, essa evolução de base, essa evolução tecnológica, que inclui muita engenharia, equipamentos pesados e recursos também, nos fornece essa base. E no caso do Covid, e isso é um aspecto extremamente importante na pesquisa, que esse sucesso que nós temos obtido e temos visto da possibilidade de surgimento de uma vacina num tempo menor, ela vem da cooperação. Cooperação e pesquisa de base. Por que o Brasil, hoje, ele tem uma situação muito favorável nesse sentido e está conduzindo pesquisas? Porque nós temos uma ciência básica de qualidade. Ninguém parte do zero e atinge um produto pronto. Nós já temos investido, os pesquisadores brasileiros, a despeito de muitas vezes falta de recursos, eles têm investido firme na pesquisa básica. É aquela que não gera o produto imediatamente, mas quando vem a demanda, como veio o Covid, nós temos a base para construir um produto como a vacina. Ou seja, é um alicerce, consolidado da pesquisa. O alicerce. Nós não podemos falar só em pesquisa aplicada. Eu quero um medicamento pronto, eu quero uma vacina. Mas esse alicerce forte é que nos dá sustentação para depois resolvermos outros problemas que virão após o Covid. Outras doenças, outras demandas na área de saúde, na área de pecuária, na área agrícola. Esse alicerce é fundamental. E muitas vezes a sociedade ainda não entende a pesquisa nesse sentido, porque o alicerce ele não é visto como um produto. Ele é aquilo que não aparece muito para o leigo. A importância disso. Falando em importância, doutor, eu quero entrar aqui num assunto, e eu estou falando como leigo, tá? A senhora me explicou no comecinho que a biotecnologia, ela altera ou descobre ou melhora produtos da natureza, né, com base na ciência, na pesquisa, em produtos que podem se tornar um medicamento. E essa matéria-prima hoje da natureza? Vamos citar o exemplo aqui da região do Pantanal, o Amazonas, a Amazônia. Esses produtos, eles correm algum risco do ponto de vista de queimada, desmatamento? E isso também, de certa forma, preocupa a ciência? Muito. Acho que talvez hoje nesse momento exato, e apesar das chuvas que caíram, o Pantanal continua em chamas, né? Nós temos áreas ainda sendo muito comprometidas. Nós temos ali nesse bioma Cerrado, Pantanal e Amazônia
nos maiores celeiros, maiores conjuntos de biomoléculas de interesse, vamos colocar para a saúde, deveria ser múltiplo, e muito pouco se conhece, muito pouco. Nós trabalhamos com medicamentos, com moléculas bioinspiradas. O que nós fazemos? Nós estudamos essas moléculas em plantas ou como produto de animais e depois levamos isso para o laboratório e produzimos sinteticamente, mas sem esse nosso primeiro molde, sem essa inspiração, não há possibilidade. E essa situação de desastre que nós estamos vivendo em função das queimadas, provavelmente vai comprometer muito, porque nós temos toda uma estrutura de bactérias do solo que determinam a qualidade das plantas, que determina o que vai nascer dali para frente, que nós não conhecemos. Tanto que é um dos nossos projetos avaliar em áreas preservadas, em áreas que foram agredidas, o que modificou geneticamente em termos de plantas, animais, bactérias que podem impactar essa fonte de produtos no futuro. Isso futuramente poderia deixar de ter um remédio ou um produto, falando em saúde, com certeza, que poderia resolver uma doença e que não vai resolver por conta de um problema lá na base. Com certeza. E nós percebemos que remediar não é eficiente. Nós temos que trabalhar com prevenção. Os grupos de trabalho têm que ser permanentes. Nós temos que continuar trabalhando para que isso não se repita. E não apenas trabalhar com sistemas de recuperação e socorro, como nós estamos fazendo agora. Doutora, pela sua experiência, a gente falou aqui dos últimos 20 anos em evolução da biotecnologia, a senhora acredita que nos próximos 20 anos vamos estar muito mais evoluídos do ponto de vista de eficiência, de descoberta e de avanço da pesquisa como um todo? Os passos da pesquisa são muito largos, né? Se nós olharmos o histórico há 20 anos atrás, nunca imaginaríamos que estaríamos nesse ponto de capacidade de desenvolvimento, de conhecimento da parte da genética. Hoje nós falamos em técnicas de manipulação genética extremamente robustas, extremamente evoluídas, e essa tecnologia nunca esteve tão acessível a todos os laboratórios. Então, aquela situação onde altas tecnologias estavam restritas a grandes centros, num pequeno eixo de pesquisa, isso não é mais a realidade. Hoje nós temos a tecnologia disponível. Aqui em Campo Grande, os nossos laboratórios são capazes de realizar qualquer um desses trabalhos. Houve uma descentralização da pesquisa. Descentralização, facilidade de acesso. Então, sim, isso só faz crescer a colaboração e a capacidade de desenvolvimento. Esse assunto aqui é assunto que rende muito, mas acabou o nosso tempo. Eu quero agradecer muito a presença da doutora Suzana Moreno, ela que é coordenadora do programa de mestrado e doutorado em biotecnologia da UCDB. Falamos sobre pesquisa, né, nesse momento tão importante, e o quanto a pesquisa ganhou visibilidade também por conta do coronavírus, enfim, da importância de novos medicamentos. Doutora, obrigado pela entrevista, um bom dia. Eu é que agradeço o convite, um ótimo dia a todos. Muito obrigado. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.